Daqui a pouco na Loading, Bungo Stray Dogs. Olá, boa noite! Vamos fechar a semana, fechar o seu domingo com a maratona de um ótimo anime, a maratona de Bungo Stray Dogs. Eu sou Leonardo Kitsune e eu tô recebendo aqui comigo uma enorme fã de Bungo Stray Dogs, a Bruna Tavares, a Brubs. Olá, boa noite! Oi, boa noite! Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Bruna Bisnana e eu faço parte do Mega Crush. Acho que vocês devem me conhecer, né? Olha aí, todo dia de tarde a Brubs apresentando o Mega Crush e hoje a gente vai falar um pouquinho de Bungo Stray Dogs. Já está sendo transmitido aqui durante a semana na Loading, mas a gente vai fazer uma maratoninha dessa série porque ela é muito boa e ela é muito boa de maratonar, inclusive. Mas talvez você precise de um pouquinho de contexto para entender o que é essa série, porque ela é meio doida, né? Muito doida, mas muito boa. Sim, como premissa ela é meio bizarra, né? Coisas, é o tipo de coisa que eu digo que é por isso que eu gosto de anime. É por isso, porque só anime faz esse tipo de coisa bizarra. Então vamos lá. Background um pouco melhor aqui, ele é baseado num mangá, os autores são, a escritora é uma autora, né? É, a Kafka Asagiri. E tem um ilustrador que é o Sango Harukawa. Exatamente, que também não é tão comum ter roteirista e desenhista separado em mangá, então isso já é um detalhe interessante. E vocês já percebem o pseudônimo da autora de Kafka. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. A adaptação do anime é do estúdio Bones e a direção é do mesmo diretor. Olha que curioso. Esse diretor ele tem experiência tanto com Sailor Moon, lá atrás, muito tempo atrás, quanto com Soul Eater, um shonenzão de luta. E essa dinâmica desse shonen de luta tá muito presente na direção do Bungo Stray Dogs. Porque ele tem essa premissa bizarra, né? Qual é a premissa? Bungo Stray Dogs é uma agência de detetives armados e que todos os casos que a polícia e o exército não conseguem resolver são levados para essa agência. E aí o anime mostra o desenrolar de vários personagens maravilhosos, baseados em quê? Na literatura japonesa. Autores e livros da literatura japonesa, principalmente literatura moderna aí, 1920 pra frente e tudo mais, do modernismo japonês, pós a Revolução Meiji, a abertura do Japão pro Ocidente e tudo mais. Então tem uma grande revolução na literatura japonesa, tem grandes autores que ficaram marcados pro cânone da literatura japonesa e todos esses estão sendo homenageados em Bungo Stray Dogs. Cada um desses caras tem algum poder bizarro e o poder deles é normalmente baseado num livro, num conto, num poema desse cara. E a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente voltar no próximo bloco, mas é esse o conceito e é muito doido. Então se você começar a ver esses personagens com os nomes meio confusos e tudo mais, e não entender da onde vem a ideia de por que... Exatamente. Por que o Atsushi tem um poder de tigre, por exemplo? Você consegue aprender muito da literatura japonesa assistindo Bungo, então é um anime muito louco, muito bom, e que você consegue absorver da cultura japonesa por causa de Bungo. Exatamente. Então, ótima recomendação pra você. Tem muitas recomendações de livros, de autores muito bons que você pode partir a partir disso, mas ao mesmo tempo ele não é uma coisa séria, não é uma coisa pesada que você tem que realmente fazer uma prova da universidade pra saber, sabe? Ele é, assim, o mangá originalmente ele é um mangá seinen, ou seja, um mangá para um público mais adulto, mas eu diria que é menos por narrativa e mais por ele ter um certo humor negro, né? Humor negro, bem presente, inclusive por causa do Osamu Dazai, que é um personagem mais... que explora esse humor negro, exatamente, né? Que explora mais esse humor negro. Então, no caso, o Dazai é que torna o anime meio seinen, assim. Tem um pouco disso, mas não tem essa coisa de se levar super a sério. Ele é muito bem humorado, ele tem essa dinâmica de shonen de luta com a produção é muito boa. A gente tá aqui elogiando, hypando esse negócio pra você vai ver agora e você vai perceber que a produção é meio que impecável, né? Eu amei, o Estúdio Bones foi incrível na animação, no enredo, em tudo que
se propôs pra fazer no anime, né? Eu acho que Bungo é maravilhoso. Você não vai se arrepender se você ficar aqui na loading e continuar assistindo Bungo. Exatamente. Então você vai assistir agora. Se você tá vendo pela primeira vez, é a minha experiência. Eu tô vendo pela primeira vez também. E eu fui conquistado muito rapidamente por Bungo Stray Dogs. Eu espero que aconteça com você também. A gente volta daqui a pouco. Esses foram os 2 primeiros episódios de Bungo Stray Dogs. Eu tenho certeza que você curtiu demais, porque é um anime muito divertido de assistir numa tacada só. Inclusive, a gente já vai voltar com mais 3 episódios de Bungo Stray Dogs, mas eu acho que, como a gente tinha comentado com vocês, cada um desses personagens é baseado num autor, num livro da literatura moderna japonesa e tem muita coisa pra falar. Muita coisa bacana que vai fazer você ter mais interesse ainda por Bungo. Então fica aqui na loading com a gente. E assim, a Brubs, ela é muito fã. Eu tô tentando segurar ela pra ela não começar a falar sem parar as 15 mil informações que ela tem sobre o Bungo. Gente, a gente, muito bom. infelizmente, não tem tempo de comentar tudo o que tem pra falar de Bungo Stray Dogs. A gente vai selecionar aqui 2 personagens que são o destaque desse comecinho da série, o Atsushi Nakajima e o Osamu Dazai. O Atsushi Nakajima era um escritor daquela época também, do começo dessa era moderna, da era Meiji. E se você não entendeu por que esse cara tem um poder de tigre, o poder de tigre dele veio de um livro, alguma coisa, a lua sobre a montanha, é um negócio assim, que o Atsushi Nakajima tinha muito interesse por lendas da China, da Micronésia e tudo mais, e é um livro que ele fez, acho que é o único romance longo que ele chegou a fazer, e é sobre um homem tigre, é uma lenda chinesa que se passa na dinastia Tang e tal, e é sobre um homem tigre, então o poder dele é ser o homem tigre. Então, essas coisas se conectam. Mas quem rouba a cena é o Dazai. É o Dazai, meu queridinho, meu favorito do My Anime List, em primeiro lugar. É o Osamu Dazai. É baseado no escritor, né? Como você mesmo já informou pra galera aí de casa. E esse escritor ele tinha uma tendência meio suicida. Exato. Acho que esse é o irmão negro da... O poder dele, que é o No Longer Human, né? Como é que ficou em português? Aqui no Brasil, a publicação... Não Mais Humano. Declínio de um Homem. Isso, Declínio de um Homem é o livro. O livro foi publicado aqui no Brasil com o nome Declínio de um Homem. Se vocês estiverem interessados, é um ótimo livro. Eu já li esse livro. Você leu também, né? Eu li o livro. Maravilhoso. Você consegue entender até mais do verdadeiro Osamu Dazai lendo o livro. É maravilhoso, gente. E esse livro foi o último livro que o autor escreveu. Logo depois, ele se suicidou. Então você tem como é que eu posso dizer? Anime, o Japão, ele tem uma longa história de homenagens às suas figuras históricas e lendas e tudo mais, que ao mesmo tempo não exatamente respeita. Então, esse Osamu Dazai do Bungo Stray Dogs, ele tem muitas características do Osamu Dazai. Muito. Inclusive, esse negócio de querer, tipo, você se suicidar com uma bela dama é característico do verdadeiro Osamu Dazai que o Osamu do anime faz. Exato. E é engraçado essa parte, desculpa, mas é muito engraçado o jeito que ele leva as coisas, entendeu? E é isso que é curioso, porque se você for ler o livro Declínio de um Homem, é um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida. Mas aí você pega no Bungo Stray Dogs e tudo isso é levado com um certo humor negro, uma certa, digamos, leveza. É tudo muito engraçado, escrachado, bizarro. Mas orna, né? Tipo, orna. Combina. Tipo, porque é tudo muito exagerada. A direção de Bungo Stray Dogs é muito exagerada. Sim. Então você tem aqueles momentos de super cool, shonen de luta e tudo mais. E aí você tem uma comédia pastelão, meio besta. Exatamente. Tem umas partes, tipo, super comédia, o Dazai tá lá brincando, daqui a pouco ele tá sério. Tipo assim, ó. Isso. Aí depois, é muito louco. Gente, o Bungo é muito legal, porque alterna entre esses 2 estilos de humor do Dazai, o humor negro, e quando ele realmente tá sério como um personagem pra agir no que ele tem que agir, entendeu? Mas não exatamente tem uma relação direta com a contraparte real deles, assim. A gente vai falar um pouco mais pra frente, por exemplo, do vilão principal desse arco, e ele tem, o autor no qual é baseado esse vilão principal, tem uma relação muito íntima com um dos caras que faz parte da agência, mas eles estão em lados opostos do anime. Então, não é que
você vai estudar sobre esses autores e você vai entender 100% de como eles se relacionam no anime. As coisas são um pouco mudadas, tem uma liberdade artística aí, obviamente, porque, né, os caras estão fazendo um anime de uma agência de investigadores com poder sobrenatural de lutinha. Então... E é muito legal o poder do Dazai também, né? Tipo, de você anular qualquer outro poder. Acho que é muito apelão Que isso. tem um pouco a ver com o fato de que ele estava se anulando como ser humano no livro, não mais humano, o declínio de um homem, exatamente. que é isso que ele faz ao longo do livro. Então tem uma relação da metáfora da coisa ali. Agora você vai assistir mais 3 episódios, a gente volta daqui a pouco. Aproveite Bungo Stray Dogs. Você está assistindo Bungo Stray Dogs. Bom, e é isso aí. Essa foi a nossa maratona Bungo Stray Dogs. Assistimos 5 episódios em sequência. A gente vai voltar na semana que vem. Digam aí na hashtag Vem Pra Loading o que vocês acharam desses 5 primeiros episódios. O que você acha como... Bom, ela é fã, ela adora. Spoiler, ela gosta muito. Eu gosto muito. O que se destaca desses primeiros 5 episódios? Pra mim, a simplicidade do Atsushi Nakajima, que é o personagem principal, porque eu gosto da forma que ele, tipo, pediu uma tigelinha de arroz com chá. Eu acho que um personagem consegue transparecer esse sentimento simples de um humano que tem poder, mas que é simples. E isso agrega muito pro enredo do anime. Tem muito a ver com o trauma dele, com a sensação de não pertencimento. A gente viu isso, se eu não me engano, no 4º episódio, que ele acredita que aquele não é o lugar dele porque foi colocado na cabeça dele que ele não tem lugar. E o Bungo Stray Dogs, ele é muito curioso, porque você tem 5 episódios do começo que, assim, essa primeira temporada tem 12. É basicamente metade da primeira temporada. Então você teve metade da primeira temporada, basicamente, de apresentação de personagem. Não teve trama até agora, não teve história até agora. Mas sustenta perfeitamente bem. Muito, Léo. É incrível o jeito que eles colocam cada personagem, a apresentação da história da vida de cada personagem, porque isso vai servir pros próximos episódios. É uma coleção Exatamente. de personagens muito carismáticos, né? Muito. O último que a gente viu, por exemplo, o Rampo, Edogawa Rampo. É maravilhoso. A gente vai falar deles no próximo fim de semana, dele especificamente, e do Akutagawa, aguardem. Mas o Rampo é um personagem muito curioso, porque eu lembro quando ele tava usando o poder dele da dedução ultra, e eu falei, caramba, mas que poder roubado, que coisa sem graça. Exatamente. Até que não é um poder. Não é um poder, isso que é o mais legal de tudo, gente. Por isso que eu falo com tanta empolgação. Porque ele não... É pra mostrar que a agência tem, tipo, pessoas que não têm poder, sabe? Pessoas normais, sabe? Ser humanos sem poderes, na verdade. Mas com poderes. Ele sem tem, poderes, com basicamente, ele é um gênio. O poder dele é que ele é um gênio. Então, a gente vai falar um pouco mais do Rampo depois da contraparte literária dele, mas... O autor tinha a ver com contos de mistério e detetive e suspense e tudo mais. Então você tem esse cara que faz as deduções dele e você percebe depois, principalmente através do Dazai, que existe um processo pro que ele tá falando, mas ainda existe um mistério pro processo. Porque... Haja mistério, hein? Pois é. Haja mistério. Tem muitos mistérios nessa história ainda. Muito mistério, então, gente, vocês têm que continuar assistindo a Logic com a gente, né, Léo? Exato. Pra descobrir os mistérios. O Bungo Stray Dogs é transmitido de segunda a sexta no Mais Geek, mas se você quiser deixar pra assistir com a gente no fim de semana que vem a gente vai assistir os episódios 6 a 10 e vamos retomar até o fim de Bungo Stray Dogs aqui no domingo pra fechar a semana com um anime de altíssima qualidade, beleza? Então, considerações finais sobre Bungo Stray Dogs. Gente, eu não preciso falar nada, né? Que eu sou apaixonada, né? Não tem condição. Não tem condição, só continua aqui com a gente, tá? Isso que eu mais pra vocês. A Bruna está muito empolgada. Eu nunca vi essa pessoa. E ela é uma pessoa muito empolgada por qualquer coisa que ela gosta. Sim. Eu tava achando muito curiosa a experiência. Vocês não vão se arrepender. É incrível, Bungo, sério. Não vão se arrepender. Cara, eu gostei bastante. Eu estava duvidando de início, mas uma das coisas que me conquistou mais é o quanto essa produção é impecável, né?
tanto a direção de ação quanto... Eu vou depois ir atrás do Key Animation, do cara que faz a animação-chave, o cara que faz os desenhos principais. Não sai de modelo. O design de personagens é muito bom. E a dublagem maravilhosa. A dublagem brasileira. Gente, a dublagem incrível. Exatamente. Nossa, tem um menino que é o Deco. O menino de cabelo loiro. Como é que é o nome dele, do personagem? De cabelo Shinji? loiro. Não. De- Kenji. O Kenji. O dublador é o Lipe Volpato, o Deco aqui Maravilhoso. da nossa versão do My Hero Academia. Então, nossa dublagem está muito boa, tá muito engraçada. Eu gosto muito do fato de que tem uma Kutagawa e a assistente da Kutagawa, qual é que é o nome dela? Eu sempre esqueço o nome. Eu sempre esqueço o nome dela, porque ela não é tão importante assim na história. Mas os dubladores são o Jesse e o James da equipe Rocket. Mentira, eu não sabia disso. Você não tinha ligado as Não coisas? tinha. É a Jessie Gente, e o James. Você fala pra vocês, a dublagem maravilhosa. Sério, é um dos animes que eu mais gostei da dublagem, foi de Bungo. Está tudo, assim, toda a produção, inclusive a nossa parte brasileira, extrema qualidade. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso programa. Eu sou o Leonardo Kitsune. E eu sou a Bri Bizana. E a gente volta domingo que vem. Falou, gente.